Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um Café com o Especialista. Tem sido muito bom compartilhar com vocês ideias, histórias e a gente tem aprendido muito com nossos episódios aqui. Então sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Denis. Oi, gente, eu sou a Laura. Como o Denis disse, bem-vindos a mais um episódio do Café com o Especialista. Já vou deixar aqui de início, curte o nosso vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente para mais esse episódio. Ele é formado em psicologia e medicina, residente em ortopedia e traumatologia. Ele é especialista em pé e tornozelo. Ele também é pós-graduado em medicina do esporte e exercícios. Com vocês, Rodrigo Rocha. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Obrigado pela recepção e obrigado pelo convite, né? Fica à vontade no nosso podcast, tá? Pode É um ficar. prazer muito grande estar aqui com vocês. Estou empolgado com o bate-papo que nós vamos ter aí agora. Fica à vontade, a casa é sua. Obrigado. Pra gente começar, Rodrigo, eu gostaria de saber de você um pouquinho da sua infância. Quem é o Rodrigo? De onde você veio? Você sempre foi uma pessoa estudiosa, né? Como é que foi sua relação Então, com os estudos na infância? Eu sou do interior. Eu sou nascido em Itaiomi, uma cidadezinha próxima aqui, fica a uns 100 quilômetros mais ou menos aqui. E aí eu até os 10 anos de idade eu fiquei lá em Itaiomi e sempre gostei muito de estudar, assim, né? Estudo sempre foi uma coisa cultivada na minha casa, sempre incentivada, até porque eu sou filho de professora, minha mãe era professora, então ela sempre incentivou muito os estudos, sempre orientou, né? Então, inclusive, uma das motivações para a nossa mudança quando eu vim para Ipatinga foi buscar isso, assim, buscar uma oportunidade de estudo melhor, né? Melhores condições do que o interior não tinha acesso naquela época. Hoje as coisas estão muito diferentes, né? Mas assim, e aí a gente veio em busca disso. Meu pai também, com essa intenção. Meu pai é militar, então assim, ele sempre procurou progredir na carreira, fazendo os cursos. E aí os dois juntos tiveram essa decisão de vir para Ipatinga para estudar. Eu e minha irmã, tenho uma irmã. E a gente veio para cá. E o estudo sempre foi uma coisa que eu persegui. Você viu um pouco aí do meu currículo, vamos dizer assim. Eu sempre busquei um pouco de estudo aí e estou sempre buscando mais, né? E como você escolheu o curso de psicologia? A primeira formação sua foi em psicologia, né? Isso. Como você chegou nessa conclusão desse curso? Então, o que aconteceu? Naquela época de terceiro ano, a gente estudando, preparando, na decisão profissional, né? O que eu vou fazer, o que eu quero. E eu sempre tive um sonho, um querer da medicina, né? Querer fazer e tal. Mas na época meus pais não tinham condição para isso. O acesso à federal era uma coisa mais difícil, assim, muito concorrido. Hoje em dia que a gente tem outros mecanismos, né? Outras maneiras de acesso a isso. Então não era um sonho possível naquele momento, né? E aí, dentre as possibilidades que eu via de cursos e tudo mais, eu vi na psicologia uma oportunidade de ajudar as pessoas, de tentar acrescentar algo para as pessoas, né? E a psicologia acho que ajuda muito nisso, né? E aí eu comecei a psicologia e fui me apaixonando. Quem faz psicologia ou quem gosta da área sabe o quanto que é apaixonante as teorias sobre o ser humano e a mente humana, e eu fui me apaixonando pelo curso e fui deixando o sonho da medicina um pouquinho mais de lado ali e me adentrando na psicologia, tanto até que eu formei em psicologia, né? Concluí, eu formei aqui mesmo na região, na Unileste, então foi muito bom para mim. Meu curso de psicologia me acrescenta muito até hoje inclusive. E a nossa maior curiosidade, como que você passou de psicologia para medicina? Pois não é? É uma mudança... Não foi uma mudança fácil, sabe? Foi uma decisão que eu fiquei com ela, ruminando aquela coisa, vou, não vou. Na época, eu namorava, que é até minha atual esposa hoje, e aí ela já fazia medicina, então eu vi aquilo... Então, assim, nossa, aí aquele sonho foi reacendendo, então aquele desejo foi se aproximando de novo. E aí eu fui para a prática também, né? Eu fui trabalhar. Eu fiquei 1 ano trabalhando ainda, né, enquanto psicólogo. E nesse 1 ano, apesar de
de gostar do que eu estava fazendo. Eu sentia que eu não estava me entregando totalmente, sabe assim, posso mais, eu posso ajudar mais, eu tenho condições de ajudar mais, e aquilo ali eu não estava colhendo os frutos que eu ansiava, que eu desejava. Então eu via que eu podia mais. Até que chegou um determinado momento, eu sentei com a minha família, sentei com meus pais, a minha namorada, né, me ajudou muito, me apoiou muito e tomei a decisão. Falei, não, agora eu vou tentar. E vou fazer, vamos tentar de novo. Aí já era um outro contexto também, que aí já existia na época que eu fiz, já tinha a questão do FIES, aí já tinha um acesso mais fácil do que era antigamente, quando eu fui fazer a psicologia e tudo mais. Então, eu vi a oportunidade. Falei assim, não, acho que esse é o momento de eu tentar. Eu vou dar meu tiro agora. E fui certeiro no tiro que eu consegui, passei, né? E depois ingressei aí na faculdade. Mas como foi a sua preparação para o vestibular de medicina? Você lembra como que você estudava ou você só foi fazer mesmo a prova? Então, foi difícil, porque eu trabalhava e estudava. Enquanto eu estava trabalhando enquanto psicólogo, eu fui trabalhar num programa, que até me perdoa se eu não sei se ele existe mais, que é o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que era um grupo de profissionais, um grupo multiprofissional, que dava um apoio e um suporte às equipes de saúde da família. E era um consórcio de 4 municípios, ali na região de Próxima Caratinga. Então, era Piedade de Caratinga, Entre Folhas, Vargem Alegre e Ubaporanga. Eu sou de Vargem Alegre. Eu sempre vou colocar esse adendo, porque eu sou de Vargem Alegre. Ela ama Eu amo falar de Vargem Alegre. E aí a gente ficava revezando os municípios profissionais, cada um dentro da sua área, ficava revezando e tudo mais. Então eu fiquei muito próximo ali, eu morava na época com um primo meu que morava em Inhapim na época, então minha base era em Inhapim e eu ficava rodando ali, que era tudo mais próximo, né? E aí eu comecei e falei assim, não, já que eu vou fazer, eu tenho que estudar de novo. Porque algumas coisas a psicologia me proporcionou, tipo assim, escrita, que no curso de psicologia a gente escreve muito, tal, leitura, eu tinha até uma base boa, mas matemática, física, química, eu não lembrava quase zero disso. Então, assim, eu tenho que ir pelo menos o mínimo necessário para poder, né, fazer uma prova para não zerar aquela parte, né? E aí eu fui fazer cursinho, trabalhar e fazer cursinho. Aí fiz uma época um cursinho lá em Caratinga mesmo, que era o mais próximo. E aí depois, chegando mais próximo ao final do ano, eu vim para Ipatinga também, tinha aqueles intensivão, né? Eu não sei como é que funciona hoje em dia, assim, tem aquele intensivão, eu vim e fazia o intensivão para poder começar a fazer o vestibular, entendeu? Sim. E aí eu tive até êxito, assim, eu fiz umas 3, 4 provas, em 3 eu passei, eu me lembro que em 3 eu passei, e aí a minha escolha da faculdade depois pesou em cima da decisão de vagas de FIES, que aí eu comecei a olhar assim, não, beleza, passei numa aqui, outra ali, bacanas e tal, mas meu negócio, eu preciso do financeiro para isso aí. Então eu tenho que ter um lugar que me garanta um FIES, né? Uma coisa para eu poder ter essa condição. E aí eu optei por aquela que eu via que tinha mais vagas, mais oportunidades do FIES, entendeu? E aí foi mais ou menos assim a trajetória. E a gente gosta muito de falar no início da graduação, né, Laura? Como foi sua chegada na medicina? Como que você lembra dos seus primeiros dias lá na medicina? Talvez depois também o seu primeiro estágio, né? Seu primeiro contato de fato com a profissão. Você lembra desses primeiros passos aí na sua carreira? Lembro porque foi um baque, sabe assim, de diversas maneiras. Porque assim, então assim, eu tinha minha primeira graduação que foi aqui em Ipatinga, então eu fiz em casa. E aí eu fui fazer fora, e eu estava em outro estado, eu me formei no Espírito Santo. Então assim, já primeiro o baque de mudar de cidade. Assim, aí a cidade era muito quente, então que calor. E aí viver em república. E aí, assim, nossa, conviver com outras pessoas. E aí você começa aquela coisa meio, aquela estranheza, né? E aí você entrar numa turma. E aí as turmas eram muito grandes. Então, assim, era muito heterogêneo.
você tinha gente muito nova que pulou do 3º ano para aquilo ali, né, para entrar na faculdade, mas você tinha pessoas como eu também que estava numa segunda opção, que estava correndo atrás. Então, assim, você tinha uma variedade de pessoas, de histórias de vida ali muito grande. Então, assim, você tem que adaptar aquela nova realidade, ver aquelas pessoas, entender, adaptar novamente a cadeira da faculdade. Isso foi foi um difícil, vou falar assim, que assim, tive um pouco de resistência. Aí depois você tem que abrir um pouco mais a mente. Eu sempre falo assim, a psicologia me marcou muito, ainda me marca muito, porque a psicologia me deu uma base muito boa, de pensamento crítico, inclusive. Então, assim, às vezes eu ia para uma aula, via um professor, alguma coisa, e tinha uma crítica velada, assim, sabe? E aí eu falei assim, aí teve um determinado momento que eu comecei a perceber, poxa vida, não posso, porque isso está me bloqueando, né? Assim, eu não estou aprofundando, não estou vivendo, não estou me entregando. Uhum. E aí eu tive que ir me entregando aos poucos, aquele convívio e tudo mais. Quanto à questão de contato com o paciente, eu já tinha uma experiência de ter paciente, né? Porque eu estava vindo da psicologia, eu tinha paciente e tudo mais. Então, assim, um certo traquejo, né? Um certo manejo de como receber e tal, eu tinha. E aí eu aproveitei disso, usei desse conhecimento que eu tinha para tentar crescer dentro da teoria da medicina, para explorar aquilo ali e tudo mais, entendeu? Então, assim, na psicologia a gente aprende algumas técnicas de entrevista, de como abordar, né? E aí a gente foi utilizando aquilo ali, retomando aquilo ali, pegando aquilo ali, e fui aplicando aquilo ali para poder conduzir da melhor maneira possível, né? Quando você... Não é estágio, né, que fala quando você vai fazer... É o quê? Residência? Residência. Quando você vai fazer? Depois que forma, né? Para você foi fazer residência, você já foi direto, assim, para algo de ortopedia ou para outras coisas, para outras áreas? Você gostou dessa área de ortopedia, é verdade? Na verdade, assim, eu sempre gostei da área cirúrgica. Eu adoro bloco cirúrgico, entendeu? Então, assim, eu adoro estar no bloco, adoro o clima. Quem é cirurgião, quem trabalha, sabe do que é, como é bom e tem prazer naquilo. E aí, na época, durante a formação, o currículo que a gente tinha uma disciplina de ortopedia, mas não tinha prática de ortopedia. Pelo menos o currículo da minha faculdade na época não era desenhado dessa maneira. E aí, quando eu comecei, o hospital escola que a minha faculdade tinha, ele era hospital e maternidade. Então, a gente tinha muita prática de ginecologia e obstetrícia, principalmente a parte de obstetrícia. Então, eu vi muito parto. Então, eu apaixonei com obstetrícia. Eu achava que eu ia ser obstetra. Eu vou fazer parto, que isso é legal, que negócio, né, trazer a criança, fazer parto normal, cesárea e tal. Assim, eu apaixonei por isso. E aí a gente foi tendo contato e tudo mais. E aí depois, em determinado momento, eu fui fazer o estágio de cirurgia geral, que o internato de cirurgia geral. Aí eu gostei mais da parte de cirurgia geral, porque aí tinha trauma e tudo mais. O hospital que a gente fazia essa prática da cirurgia, ele era um hospital geral, né, de trauma geral, e a sala que a gente ficava da cirurgia geral era do lado da sala da ortopedia. Então, eu comecei a ter um contato real com a ortopedia naquilo ali. Porque eu comecei a achar o máximo aquilo ali, tipo assim, o cara chega quebrado, se imobiliza, põe um gesso, e aquela coisa assim, sabe? Nossa, aquilo me encantou, sabe? Me encantou mesmo. Então, eu falei assim, não, é isso. Fiquei na dúvida, assim, faço cirurgia, né? Vou fazer ginecologia, né? Obstetrícia, vou fazer ortopedia e tal. Então, assim, fiquei na dúvida... mas assim, no final, eu falei assim, não, ortopedia bateu mais forte e foi a decisão mais acertada. Eu me encontrei bastante na ortopedia, entendeu? Gosto bem. E você depois fez uma especialização em exercícios, né, em esporte. Isso, Aí, primeiro, durante a ortopedia, eu fui fazendo a ortopedia, né, me entregando ali, são 3 anos a formação em ortopedia, a residência, né? Eu fiz a residência lá em Belo Horizonte.
e no Hospital São Francisco. E o hospital era muito bom porque a gente tinha um volume cirúrgico muito bom. Então a gente teve muita coisa. E aí, dentro lá da ortopedia, eu comecei a me encantar muito para cirurgias de membros inferiores. Gosto muito de operar membros inferiores e acabei especializando em pé e tornozelo, que é a área hoje que é a minha especialidade, eu gosto muito. Membros inferiores é quadril. É isso, quadril, joelho e pé e tornozelo, né? E aí, explorando dentro do pé e tornozelo, eu comecei a observar que tinha muitos pacientes que tinham uma recuperação muito mais proveitosa, tinham muito mais benefício, aqueles pacientes que já tinham um histórico de atividade física, um histórico de exercício, aqueles pacientes que eram mais ativos, eles tinham uma recuperação melhor do que aqueles sedentários, que não tinham nenhum tipo de prática de atividade e tudo mais. E aí isso começou a me chamar a atenção. Opa, tem um campo aqui a ser explorado, tem algo aqui para a gente conhecer um pouco mais. E aí eu fui fazer a pós-graduação de Medicina do Esporte e do Exercício, que me apaixonei também, porque completou muito a minha atuação em ortopedia, porque eu comecei a ter uma visão, além da visão ortopédica, para tratamento, eu comecei a ver a importância do exercício e como tratar através do exercício, entendeu? Mostrar que o exercício, além de trazer a qualidade de vida, além de trazer inúmeros benefícios à saúde, ele também podia ajudar a recuperação dos meus pacientes e prevenir futuras lesões, né, nos pacientes. Mas você tinha uma trilha que você queria seguir? Tipo assim, vou fazer isso. Uma trilha de carreira. Já tinha planejado sua carreira toda antes de começar a medicina? Já tinha projetado tudo que você queria, onde você queria chegar? Não. Vou te falar que não. Que isso é uma coisa que eu fui... Dentro da ortopedia que eu fui perceber que eu tinha que ter mais clareza nisso. Porque, assim, quando a gente está na formação, na faculdade, a gente é banhado, a gente tem muitos estímulos. Então tem muita coisa legal, cara, assim. Tem muita coisa que você vai de aula, que você vê de interessante, e tem muito professor que você se identifica, nossa, que tem legal, e aí eu quero ser igual a esse cara, eu quero fazer isso. Então você acaba meio que gostando de várias áreas, se encantando por várias coisas. Então, assim, confesso que durante a faculdade eu não tive essa clareza. Tanto que a minha decisão, por exemplo, ortopedia, eu só fui no último ano. Lá no 6º ano, eu falei assim, não, é ortopedia. Como diz, os 45 do segundo tempo, que eu falei assim, não, é isso aqui que eu quero. Porque justamente por causa desses estímulos, dessas coisas que a gente vai aprendendo e tudo mais. E aí, quando eu fui para ortopedia, que aí, como diz, você sai de um grande todo e você, né, como se nichando, né? Opa, eu estou num universo menor. É um universo ainda, mas é menor do que o universo que a medicina era. Então, assim, eu estou dentro do universo da ortopedia agora. Aí, dentro do universo da ortopedia, eu comecei a entender que eu preciso de uma subespecialidade. Eu preciso de alguma coisa até para me posicionar no mercado. Porque eu estou aqui porque gosto, porque me identifico, mas eu preciso trabalhar. Eu preciso ganhar dinheiro. Assim, preciso tentar, eu quero ter filhos, eu quero ter família e tal. Então, assim, eu tenho sonhos materiais, né? Quero algumas coisas e tal. Então, assim, aí eu comecei a entender que eu precisava ter algo específico, ter uma clareza do que eu quero dentro da ortopedia. E aí eu fui experimentando dentro da ortopedia e aí, até uma dica de quem às vezes está passando por isso, um caminho que me ajudou muito foi começar pela exclusão. Assim, isso eu não quero, isso eu não vou trabalhar, isso eu não me identifico. Tinha algumas áreas que, dentro da ortopedia, não é para mim, não tem esse traquejo, não gosto disso. Apesar de dentro às vezes, da ortopedia geral, né? Às vezes, porque eu não atendo específico hoje só pé e tornozelo, eu atendo ortopedia geral também. A gente vê, mas assim, não é o que brilha meus olhos. Todas as áreas têm isso, na verdade, né? A gente vai... Acho que isso é comum pra todo mundo. Sim. Todo mundo passa. Então, assim,
Aí eu fui nichando, né? Assim, ó, então pronto, pé e tornozelo. E aí eu descobri, dentro desse caminho, aí eu vi a questão da medicina do esporte, e aí eu fui nichando cada vez mais, entendeu? Então hoje eu, Rodrigo, eu tenho um plano. Eu já sei o meu objetivo, eu sei o que eu quero, e eu sei onde eu quero chegar. E redesenho sempre esse caminho para trilhar que você perguntou. Então, assim, hoje eu tenho uma trilha. Ó, eu vou passar por isso e por isso. Vou fazer isso e isso. E eu sou bem metódico nesse ponto, assim. Eu tenho a minha meta até o final de ano. Eu tenho minha meta para daqui a 5 anos. Isso eu tenho escrito. Eu sou desse que escreve as coisas e tal. Pronto. E estou sempre aberto a revisitar isso. Você acha que esse é o caminho para quem quer ter uma carreira de sucesso profissional, que projete, né, a sua carreira, que programe sua carreira para os próximos anos? Sim. Acredito fortemente que sim. Porque eu acho assim... Porque o sucesso, vamos falar de sucesso. O sucesso, ele pode depender de duas coisas. Ou talento. Vamos falar de esporte. Nós falamos de esporte no mundo do futebol. Tem caras que são talentosíssimos. Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, que são grandes nomes mundiais aí, que vocês veem que os caras jogando eles são absurdos. Os caras têm um jeito de jogar, tal, nisso tem talento. Mas eu acredito também que o sucesso vem com esforço. Entendeu? Então, assim, se você não tem um, você tem que buscar o outro. Então, assim, se eu não tenho todas as ferramentas necessárias para eu ter aquele sucesso que eu planejei, ou seja, eu quero isso, e eu não tenho os meios todos, eu tenho que construir um meio para isso. Uhum. Eu tenho que trabalhar para isso. Nossa, é demorado, é longo? A vida é assim, né? A vida tem coisa que não tem como. É isso. Agora, eu tô muito curiosa, vamos lá. Psicologia, aí depois medicina, ortopedia, esporte. Aonde que entra a Marinha? Ah, tá. Que você foi pra Marinha. Fui pra Marinha. Onde entra a Marinha nisso tudo, nesse furacão todo? Então, a Marinha foi meio que um paraquedas, porque o que acontece? Em termos de a legislação, hoje no Brasil, todo mundo que forma em fisioterapia, odonto e medicina, se eu não me engano, são só as 3. E medicina veterinária, as 4. Todo mundo que forma nessas 4, eles são obrigados a se reapresentar ao serviço militar. Sim. Então, todo mundo tem que reapresentar para o serviço. Aqui em Minas, a gente não vê tanto isso, porque aqui não é uma zona militar das Forças Armadas, né? A gente não tem muito isso por aqui. Mas eu estava no Espírito Santo. E o Espírito Santo é zona militar do Rio de Janeiro. Entendi. E o Rio de Janeiro tem uma alta demanda para profissionais. Então, no final do ano, a gente foi lá e se apresentou, porque tem que se representar todo mundo. Vem cá, as 3 forças chamam, faz uma apresentação, explica, ó, vem pra gente e tal, vamos trabalhar, é bom, isso tudo mais. E aí um detalhe bacana até de falar assim, por exemplo, na época eu tinha passado na residência e por como é uma legislação, a residência eu tranquei ela direito de entrar no ano seguinte porque eu estava no serviço militar. Então tem uma proteção legal para quem faz aquilo. Então as forças vêm, se apresentam e falam assim, não, vem tal, não sei o quê. Confesso que eu não queria, porque eu achei naquele momento que para mim seria uma perda de tempo, porque eu já estava vindo uma segunda formação. Eu já estava velho. Eu estava assim, nossa, eu quero trabalhar, eu quero fazer, sabe, assim, eu tô atrasado, né, eu quero correr atrás das minhas coisas, tal. Então, assim, fiz a minha obrigação e aí, qual foi a surpresa? Em janeiro, eu formei em dezembro, em janeiro eles chamaram todos para dar as respostas. Eu fui no último dia, eles deram 3 dias, e todos os meus colegas que foram começaram a andar no grupo. Fui convocado, não vou entrar na justiça, não sei o quê. Eu falei assim, eles deram azar, tal. Eu fui incrédulo, assim, eu não vou. E aí, qual foi a minha surpresa? Eu fui convocado. E aí, no caso, eu fui selecionado para a Marinha. A gente mesmo não interfere qual seleção, se você vai para o Exército, para a Marinha ou para a Aeronáutica. Eu tinha uma preferência
do que eu já ouvi falar, se eu queria ou Exército ou Aeronáutica, não fui para nenhum dos dois. Nossa, aí foi pra pra Marinha. E aí, por que que o negócio caiu todo de paraquedas? Porque eu fui parar no Rio de Janeiro, eu tinha que ir para o Rio de Janeiro. Eu nunca tinha ido no Rio de Janeiro, não tinha a menor ideia o que que era Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era coisa assim, passou do aeroporto e tal, era aquilo ali só. E aí eu ia para o Rio de Janeiro, ficar quartelado, sem grana, porque não deu tempo de eu juntar dinheiro, porque eu formei em dezembro, em fevereiro eu tinha que me apresentar, dia 1º de fevereiro eu tinha que me apresentar. E eles mandaram uma lista de coisas que eu tinha que comprar de roupa, porque tem que ser roupa branca, short azul, não sei o que, cabelo já cortado, não sei o que. Eu falei assim, gente, o que que eu tô fazendo Onde eu da fui me minha meter? vida? O que que eu tô fazendo da minha vida? Fiquei perdido naquilo ali, fiquei inclusive na dúvida, assim, vou, não vou. Mas tinha escolha de não ir? Só se entrar na justiça. Aí você entraria com mandato de segurança. E aí eu fiquei na dúvida, porque assim, todo mundo que entrou até então, tô falando até então de conhecimento agora, né? Se tiver alguém que tem outra resposta para isso aí, até então, todo mundo que entrou, ninguém nunca ganhou. Todo mundo sempre ficou pendente contra as Forças Armadas. Eu vou entrar contra as Forças Armadas. Não é uma ideia, assim, Não sei né? se é uma ideia. Pra perseguir, Não assim. é, Se o dá governo pra federal, ir. Forças Armadas, enfim. Até onde eu sei, está em terceira instância as pessoas que recorreram e o STF até hoje nunca julgou, nunca deu nenhum precedente a Gente, era respeito meu maior disso. medo e Ser convocado? Imagina. Eu fiz 18 anos. Né? Não é? Nossa, Deus. Mas aqui, como a gente não é uma área militar Não. movimentada, Menos a gente chance. não menos chance de ser convocado, entendeu? E aí, então assim, aí eu fui naquela coisa, eu cheguei no Rio de Janeiro, eu me lembro quando eu cheguei, eu peguei um ônibus aqui que saí de manhã, gente, um ônibus, sabe quando você não tá indo pra um negócio que você não quer? A viagem pareceu mais eterna ainda, assim, e eu cheguei no Rio de Janeiro, combinei encontrar com outro colega meu que é aqui de Minas também, ele mora em Manhuaçu, a gente encontrou lá na mesma hora e a gente estava tendo preparação para o carnaval no Rio de Janeiro, no centro do Nossa, Rio de Janeiro. tudo ao mesmo tempo. Então a cidade estava meio caótica de trânsito. Entrei, peguei um táxi, o táxi disse, eu quero ir ali. O cara deu uma volta enorme com a gente, parecia que eu estava fazendo um turismo no Rio de Janeiro, e aí chegou, aí tal, quanto que é a corrida? Eu falei assim, R$80. Eu falei, caramba, R$80, tal, eu já fiquei aquela coisa assustada. No outro dia, quando a gente acordou, a gente descobriu que a rodoviária ficava a 2 quilômetros. Tipo assim, o cara Nossa. deu um tombo, um calote na gente Meu ali, nesse Deus. meu amigo. E aí a gente foi. E aí, olha como é que a experiência vai ficando, assim, mais surpreendente. Beleza, a gente foi, se apresentou, era 6 horas da manhã, que tinha que estar num pier. A gente foi, se apresentou no pier, e aí vinha a balsa buscar a gente ia ficar quartelado numa ilha. Eles têm uma ilha só de formação de oficiais, que a gente ia para ser oficial, né? E aí começar já como tenente e tal. Então a gente foi para essa ilha e ficou lá 30 dias de formação, aquartelados, uma semana sem sair da ilha, que não podia sair da ilha, e fazendo exercício, e aula, e treinamento, não sei mais o quê. E beleza, aí tudo bem, passou aquele primeiro momento, e aí o susto maior foi, quando acabou o treinamento, saiu as convocações, ó, você vai para tal lugar, para tal lugar. Nesse momento, hoje eu entendo que foi uma sorte que eu fui designado para trabalhar no Hospital Naval Marcílio Dias, que é um dos maiores hospitais dentro do Rio de Janeiro e tudo mais. Ele é exclusivamente da Marinha, mas ele é muito grande, uma mega infraestrutura, número de leitos. E eu fui para o Marcílio Dias. E aí, só que acontece que quando a gente terminou, eles falaram assim, então tá, acabou. Pode ir embora. A gente, mas Como assim? não, vocês têm que desocupar o alojamento, porque a outra turma está chegando amanhã. Que aí ia começar o curso realmente de formação de oficiais. Porque tem um curso especial para a gente que está vindo do obrigatório e tem daqueles que passaram no concurso e tudo mais. E eu fiquei assim, eu não sei onde é o Marcílio Dias, eu não sei o que é o Rio de Janeiro, eu só conhecia aquela área ali, aquele Museu da Manhã. Hoje é Museu da Manhã, a gente sabe que é um museu, porque as Olimpíadas foi ali. E a ilha? A ilha, eu só conheço a ilha aqui, e o Cristo que eu via de longe, assim, né? Porque você via aquele negócio. E aí,
pra onde eu vou, tal, não sei o quê. Eu e uns amigos ficamos assim, desamparados, sem dinheiro, pra onde que eu vou, Nossa. tal. Aí eu liguei pra uma amiga, essa amiga, ela e o marido nos acolheram, eu liguei, Thalita, pelo amor de Deus, me ajuda, me socorre. Porque onde eu vou, assim, não, vem pra cá, fica aqui em casa até vocês se ajeitarem. Ela recebeu a gente, abriu a porta da casa dela pra gente. Nossa, assim, ela foi fenomenal com a gente, tem muita gratidão a ela por isso. E aí a gente foi ficando ali, aí eu fui me distribuindo e fui pra Marinha, e aí que eu fui conhecer o Marcílio Dias, e fui lá e fiquei esse 1 ano de experiência. Aí eu fiquei só o período que é obrigatório mesmo, assim, aí só aquilo ali. Nesse período... Desculpa. Não, é porque uma pergunta que eu tô querendo muito perguntar... Uma pergunta que eu tô querendo muito perguntar é osso, né? Você lembra de algum trauma, assim, que te marcou atendendo, que você teve que atender nesse período e que foi assim, nossa... Teve um negócio que foi muito interessante, principalmente porque eu fui fazer ortopedia depois. O que acontece? Enquanto eu estava no Marcílio Dias, eu fui convocado para acompanhar um curso dentro de um batalhão de fuzileiros navais. Eles tinham um curso de formação de motociclista batedor, que esses motociclistas que acompanham carro de autoridade, né, durante, tá chegando a autoridade, tem que acompanhar tal. E esses motociclistas têm que ter um preparo, porque se acontecer alguma coisa, tiver que fugir com a autoridade, alguma coisa, então eles têm todo um curso para isso, né? Principalmente porque eles usam uma Harley Davidson 600 cilindradas, então é uma moto muito potente, então não pode colocar o cara sem treinamento. E eu fui acompanhar esse curso. Então a gente tinha os locais lá que eram feitos os cursos, as manobras, as pistas lá, e eu ia numa ambulância para acompanhar em casos de acidentes e tudo mais. E a gente ficava baseado, eles treinando e tal, e acontecia alguma coisa, chamavam a gente. E aí, teve um dia, a gente tava lá na ambulância conversando com o pessoal, e aí chamaram, falou assim, caiu um e machucou o braço. Avança na ambulância, a gente corre, o cara lá tava com aquele braço todo dolorido, aquela coisa, imobiliza, trata Marcílio Dias, que era o nosso hospital de referência. E aí a gente foi e levou o naval lá para poder fazer o segundo atendimento, né? Porque o primeiro eu já tinha feito, mas aí fez as radiografias e tudo mais, e viu que ele tinha uma fratura luxação de escafoide. Aí eu vou falar mais específico dentro da ortopedia. E aí depois eu fui descobrir que fratura luxação de escafoide é extremamente raro dentro da ortopedia. Então, eu tive a oportunidade de pegar um paciente que teve uma raridade e ver a manobra de redução. Porque aí eu levei o militar lá no setor da ortopedia e aí eu vi ele teve que fazer como é que faz a manobra de redução. Então, assim, foi muito interessante nesse sentido de que eu tive a oportunidade de ver uma fratura rara, uma fratura de luxação rara, tanto que durante a minha formação de ortopedia eu só fui ver mais uma vez só esse tipo de fratura e só tive que reduzir mais uma vez. E como eu já sabia a manobra, que eu já tinha visto, aprendido, né, e tudo mais, aí a gente fez depois, durante a ortopedia eu fiz e vi como é que faz a redução. Então isso foi uma coisa que me marcou muito, porque eu já tive a oportunidade de ver ali, né, algo diferente, assim, que depois mais tarde eu fui entender melhor o que era, né? Ali já valeu, né? Nossa, demais. Foi um estágio. Rodrigo, nós que estamos numa faculdade de pós-graduação, para você, qual a importância da educação continuada também na área da saúde, na área da medicina, da pós-graduação, da especialização? Olha, é fundamental e extremamente importante. Por quê? Primeiro que a gente está num mundo extremamente dinâmico de termos de informações. Então, assim, a verdade de hoje é mentira amanhã, o conhecimento, tal medicamento é bom, já começa a não ser tão bom. Então, assim, a gente tem a gente é bombardeado com várias informações e a pós-graduação, a educação continuada, ela aproxima a gente sempre do meio acadêmico e o que garante a gente fazer uma boa prática é o academicismo. O que garante a gente ser bons profissionais é ter certeza que você está fazendo algo tecnicamente correto, algo tecnicamente fundamentado, entendeu? Então, assim, a educação continuada, a pós-graduação, seja qual for a modalidade,
Você tem que ter isso sempre. Porque, vou me atualizar, não vou ler um post aqui na internet, é um post num blog. Não, beleza, claro que tem blogs muito bons, claro que tem, hoje nas redes sociais, tem perfis muito bons de gente séria, que traz informação bacana. Mas você também tem que saber buscar, ter pensamento crítico em cima daquilo que você está lendo e tudo mais. Então, assim, vou falar de mim, então, que fiz uma pós-graduação. Foi fundamental para mim, me complementou demais a minha formação. Hoje eu tenho mais convicção, mais segurança para chegar para um paciente e falar, dar o tratamento ortopédico e traçar para ele, falar assim, olha, mas sem uma prática de atividade física, sem um exercício, sem uma rotina de treinos, você não vai melhorar, essa dor vai ser recorrente, você vai sempre voltar aqui com a mesma queixa e não dá para ficar tomando remédio o resto da vida, assim, né, nessa situação. Então, assim, a pós-graduação é o que me dá uma segurança para poder orientar mesmo meus pacientes, né, aprofundar sempre. Ótimo. Aproveitando esse gancho que você falou, a gente recebeu... Nossa, eu tô fora do microfone. A gente recebeu algumas perguntas, e aí a gente já pode pular para essa caixinha que a gente fez. Dicas de práticas de saúde. Pessoas que talvez estejam nos assistindo agora, porque a gente pegou, né, caixinha. Uma dica para quem está se recuperando de fratura. Tem alguma dica para essa recuperação ser mais rápida, mais eficaz? O que você pode dar de dica para gente? Temos várias dicas. Isso é uma pergunta até muito recorrente dos pacientes, né? Assim, qual que é a alimentação? O que eu não posso comer? Que sempre tem muitos mitos, né? Sobre, né? Assim, o que eu posso, o que eu não posso. Então, vamos lá. Primeiro que seguir as orientações do seu médico. O seu médico, você teve uma fratura, seja ela tratamento conservador ou seja ela tratamento cirúrgico, tem algumas orientações que você deve seguir, né? Assim, fraturas de membros inferiores, as orientações para fraturas de membros inferiores são totalmente diferentes das fraturas de membros superiores, né? Então, assim, algumas têm que guardar repouso, outras não. Então, primeiro, seguir a orientação médica quanto a isso, porque se o médico te operou, ele sabe o que você pode. Eu posso pisar, não posso pisar? Não sei, não fui eu que operei. Tem que ver o que o médico fez o seu procedimento, se pode ou não pode operar. Se pode ou não pode pisar. Isso é um ponto fundamental. Segundo, alimentação mais saudável possível. Não existe nenhum estudo que comprovou uma restrição objetiva de tal alimento. Tipo, vou falar de um mito. O tal da carne de porco. Eu posso comer carne de porco? Eu posso comer o remoso? Olha, não tem problema nenhum você comer a carne de porco. O que não pode é você, num processo de recuperação, ficar comendo toicinho, né? E só aquela capa de gordura, que aquilo não dá, porque aquilo não é saudável para a sua saúde e para a recuperação da fratura. Entendeu? Eu tenho que tomar mais leite, eu tenho que comer mais queijo. Assim, pode comer mais leite, pode comer mais queijo, que é ótimo, são alimentos saudáveis, mas o queijo e o leite não vai influenciar diretamente na velocidade de cicatrização da fratura. Então, assim, a alimentação tem que ser saudável. Máximo de frutas, verduras, legumes, porque você vai dar nutrientes para o seu organismo se recuperar de uma maneira mais saudável possível. Líquidos, água. Água, gente, é fundamental. 2,5 litros, 3 litros de água por dia. Então, assim, a água é o caminho que eu conduzo tudo, é o condutor para tudo. Então, como é que você quer recuperar? Como é que você quer que chegue nutrientes? Você tem pouco líquido ali no seu organismo, você tem que ter a água. E uma dica importantíssima para quem fuma ou para quem é diabético. Primeiro, para quem é diabético, o controle da diabetes, que a diabetes interfere muito no processo de cicatrização. Ele pode... quem tem a diabetes descontrolada, ele tem retardo, ele tem atraso de consolidação, tanto de fratura quanto de feridas. E para o tabagista, cessar
Eu sei que é difícil, ou diminuir ao máximo o tabagismo, porque o tabagismo também ele interfere e atrasa o processo de cicatrização. Ô, Rodrigo, até legal você falar sobre isso, sobre alimentos. Eu recentemente quebrei meu pé, a gente tá até conversando isso antes de começar a gravar, né? Eu quebrei meu calcânio. Isso. Calcânio. É uma palavra até difícil, né? Calcânio. E eu quebrei ele e minha recuperação foi muito rápida, né? Graças a Deus. Eu tive a ajuda de uma profissional também de fisioterapia, me ajudou muito na recuperação. Então, mandar um abraço pra ela aqui, pra Amanda, se você conhece ela. A Amanda foi incrível. E eu tava recuperando, logo em seguida, meu pai também sofreu um acidente de carro, quebrou a clavícula. Foi pro hospital, ficou ruim no hospital e quebrou a clavícula. Então, nós dois passamos por esse processo juntos de recuperação. Eu com meu pé quebrado, meu pai com a clavícula quebrada. E aí, toda hora chegava gente pedindo pra gente dar comida pra gente. Algumas coisas que melhorava. Suco de couve, bebi muito suco de couve. Couve, o tempo todo couve. Tinha um tal de jurubão, uma flor, uma planta, que era jurubão. Gente, jurubão diz que é milagroso. Aí eu colocava, banhava com jurubão, tomava jurubão, tudo com jurubão. Não sei se isso facilitou. Pé de galinha também era uma coisa que direto falava em casa. Então sempre tem esse mito mesmo de alimentos que pode né, ser bom para recuperação ou não. Não sei se realmente resolveu, mas que foi rápido. Não, mas aí o que eu sempre falo com os pacientes? Eu respeito. Se o paciente vira assim, eu não vou comer carne de porco, ótimo, não come mesmo não. Sabe por quê? Porque a gente aprende que as crenças também são importantes no processo de recuperação. A sua motivação para aquilo ali é muito importante para o processo de recuperação. Então, assim, se o cara vira e fala assim, eu não vou comer a carne de porco, e começa a comer mais frango, começa a comer mais carne vermelha, vai tomar um suco de couve, ótimo, não tem problema. Até porque tem nutrientes em todos os alimentos, claro que muda é a proporção. Alguns têm mais, outros têm menos e tudo mais. Então, assim, vou tomar o jurubão? Beleza. Agora, assim, doutor, me passa uma receita de tomar o jurubão? Não. Respeito, pode tomar o seu jurubão, pode tomar o chá. Eu atendi muito recentemente agora, com essa questão da chikungunya, teve muita gente. Fulano me mandou tomar um chá, melhorou demais. Eu falei, que ótimo, pode tomar o chá, não tem problema tomar o chá. Agora, assim, cuidado, né? Os chás tem que tomar cuidado, tem muita coisa com mistura aí. Não tem problema, mas assim, eu não posso, enquanto um profissional da saúde, enquanto um técnico da área, né, falar assim, olha, vou te dar esse remédio aqui, mas é esse o chá que vai resolver o seu problema. Não posso fazer isso, né? Mas respeito, pode tomar o suco de couve, não tem problema não. E, Rodrigo, muitas pessoas, após a fratura, sentem muita dor. Né? Talvez não fez uma fisioterapia, não fez o tratamento adequado. Sim. Você tem alguma dica para essas dores que fica após trauma, né? Pós-trauma, que se resolva? No meu caso, eu não tive muitas dores, porque eu fiz um acompanhamento pós-tratamento, pós-fratura, né? Mas tem pessoas que não fazem isso. Tem alguma indicação, algum tratamento específico? O que acontece? É claro que sempre a revisão do caso é sempre muito importante. A gente tem que entender se essa dor está permanecendo porque não cicatrizou direito, teve alguma sequela, né, teve algum outro problema envolvido, né, assim, no processo de cicatrização ali, que são coisas que podem acontecer, é uma proporção pequena, mas pode acontecer, e a gente tem que ver também se essa dor não é uma coisa residual, porque a gente tem que entender assim, uma vez que você quebra, você quebrou, aquilo ali não volta a ser igual. Eu sempre uso de exemplos pacientes assim, você quebrou um vaso, se você colou o vaso todo, ele pode até ficar um vaso de novo, mas você sempre vai ver que teve algum problema naquele vaso ali. E isso é muito válido, principalmente no avançar da idade, porque o processo de regeneração óssea, ele é mais lentificado. Então é muito comum, igual você está falando assim, o paciente mais velho, mais idoso, ter essa dor residual do processo, da fratura e tal. Por quê? Porque às vezes a gravidade da fratura, às vezes realmente o organismo foi mais lento na recuperação. Então, assim, o que tem de dica? Tem que individualizar. A gente tem que saber, busca uma reavaliação, vamos ver o que está acontecendo, se vai ser algo residual ou se vai ser alguma complicação da consolidação daquela fratura. Se é algo da complicação, vamos tentar tratar a complicação, ou se é algo residual, vamos buscar alternativas para sentir menos dor. Uma alternativa é exercício. Vamos para fazer prática de exercício, porque o exercício ajuda demais
libera diversas endorfinas, metabólitos que ajudam na diminuição do processo de dor, entendeu? Eu senti essa diferença com meu pai que é mais velho, a clavícula dele melhorou, não tá sentindo dor, mas de vez em quando vai pegar um netinho diferente, um peso diferente. Sente uma... Aí dá uma... Né? Então, realmente essa diferença de idades, acho que contribui. Fala E aí, só desculpa. porque aí pegando esse exemplo, foi aí nesse ponto, voltando no que vocês me perguntaram sobre a medicina do esporte, que eu fui vendo as diferenças, assim. Pô, como é que esse cara, eu não sei como é que é seu pai, vamos supor, não é sedentário, não faz exercício e tal. Como é que esse cara que não faz nada tem dor durante mais tempo e o cara que é ativo, que trabalha, que faz um monte de coisa, às vezes o cara com 2, 3 semanas, e já acontece muito, aí histórias de plantão, você pega um paciente, você fala, olha, imobiliza, o tratamento de imobilização, tal, 2, 3 semanas, vai ficar umas 4 semanas, 6 semanas de imobilização. Chega o cara com 2 semanas já querendo fazer polichinelo, assim, não, pelo amor de Deus. Calma aí. Não mexe esse braço ainda não, tal. Então, assim, tem essas variações, entendeu? E eu fui encontrar essa resposta no exercício, no preparo do organismo, eu vi que é um dos influenciadores para isso, entendeu? Nós temos muitas pessoas mais velhas nos assistindo e a gente tem muita dúvida também que pergunta pra gente, você, na verdade, toma mais conta do pé ali, do tornozelo, mas muitas dores, pessoas que mais velhas, dores nos ossos, né? A gente não tá tão velho assim, já tá sentindo tanta dor. A gente trabalha muito sentado, tem gente que trabalha carregando muito peso também. Dicas assim, do dia a dia, pessoas que trabalham muito sentado, trabalham carregando peso, pessoas que já estão mais velhas, sentem dores nas articulações, sentem dores no pé, na coluna. Qual dica você tem pra gente não ter problemas futuros? Tá. Né? Dicas que são, eu falo assim, uma dica que é sempre universal. Água. Vamos beber água, gente. 2,5 litros a 3 litros de água por dia. A água é fundamental. Segundo, exercício. Músculo é um órgão, é uma estrutura ativa, metabolicamente ativa. E ele precisa de estímulos positivos sempre constante, né? Então, assim, ter uma prática de exercício, e aí não existe um exercício melhor que o outro. Você tem que ter um exercício. Começar com alguma coisa, né? Fazer alguma atividade que seja importante, assim, que você goste, que te dê prazer. Não vou mandar você fazer algo que você não gosta, porque aí não faz sentido. Então, o exercício é fundamental. E aí, para essas pessoas, sentado, né? Como é que fica? Umas orientações que eu sempre passo assim, será que durante o seu momento de serviço, de trabalho, você tem a oportunidade de levantar um pouco da cadeira, fazer um alongamento, mexer um pouco, entendeu? Tem, sei lá, 40 minutos, 1 hora que eu estou sentado, levanta um pouquinho, faz um exercício de alongamento, dá uma esticada, porque isso estimula novamente o músculo a trabalhar. Porque se a gente ficar muito tempo na mesma posição, a tendência do músculo é acomodar. O organismo sempre quer dar uma acomodada. Então, ele vai tender a acomodar, a ficar mais paradinho e tudo mais. Então, assim, ter essa prática, esse hábito de se mexer é sempre importante, entendeu? E outra pergunta que a gente teve também é o que está acontecendo agora, que é a chikungunya. Tem a ver com a ortopedia, que você pudesse dar dicas sobre? Tem a ver porque as dores... o tratamento da chikungunya está passando muito entre a reumatologia e a ortopedia, né? Principalmente porque os pacientes têm muitas queixas articulares, dói nas articulações. A chikungunya cria um processo inflamatório, né? Uma sinovite ali em algumas articulações, sejam as grandes articulações, sejam as pequenas. Então, assim, sempre tem muito isso. Então, primeiro, para aquele paciente que está com aquela dor, que está mais arrastada, que está mais agarrada, buscar primeiro uma avaliação médica que já pode ter entrado na fase crônica, e aí a gente tem meios, tratamentos para amenizar e diminuir isso, tá? Ou seja, esse desconforto, essa dor. Segundo, uma opção é o exercício. Posso fazer exercício? Pode. Você vai evitar as atividades de impacto naquela articulação que está doendo. Então, vamos usar o joelho de exemplo. Eu estou com muitas dores pós-chikungunya e muitas dores articulares no joelho. Posso fazer uma caminhada? Pode. Se você for fazer uma caminhada leve, for percorrer uma distância curta, pode. Posso correr? Uma corridinha leve, né? Um jog, alguma coisa assim?
Pode. Agora, assim, vou correr 10 km e voltar. Não. Aí você vai forçar muito a sua articulação e tudo mais. A gente tem recomendado muito para os pacientes os exercícios em água, porque principalmente para quem está com as dores articulares em quadril, joelho e membros inferiores, né, como um todo, a gente recomenda porque a água ajuda a diminuir o impacto, né, que está ali, o peso do organismo, então isso ajuda bastante. Então, uma das opções é o exercício. Posso treinar a perna? Pode treinar a perna. Mas aí é o que eu sempre falo, diminui carga, né? Assim, diminui a intensidade. Eu malho. Beleza, pode malhar, diminui o peso. E aí você vai retomando e progredindo gradualmente. Antes eu fazia o leg press, fazia com 40 de cada lado. Tô com muita dor, não tô aguentando? Vamos diminuir. 30, 20, começa de novo, 25, né? Vai progredindo depois novamente. Bacana. Bom saber. Para todo mundo aí, ó, que tá que nem eu com dor de chikungunya e que não sabe o que fazer, tá aqui a dica. Rodrigo, pra gente caminhar já pro final, a gente fala muito aqui sobre o atendimento humanizado, né? Dentro da medicina, então, principalmente, a gente precisa muito de um atendimento humanizado. Eu, nessa minha experiência ruim de hospital, fui parar no hospital, sofri demais, porque o médico não conseguia nem sequer olhava na minha cara direito, não conseguia resolver meu problema do meu pé quebrado. Mas então a gente vai chegar no hospital, a Laura contou lá em alguns episódios anteriores sobre experiências ruins que teve no hospital. Qual a dica que você daria para profissionais da saúde para ter um atendimento humanizado, um olhar mais cuidado mesmo, um olhar melhor com o paciente, né? Pra gente se sentir mais acolhido, pra gente se sentir mais bem tratado no hospital. Isso é super importante, né? Demais. A humanização de atendimento é uma coisa que a gente já defendia até na época que eu fazia psicologia. A gente já falava disso, da importância disso. Mas respondendo assim, o que eu dou de dica? Acho que duas coisas é fundamental. Escuta o que o paciente está falando. Escuta o que é que ele está querendo. Escuta o que ele veio buscar ali, entendeu? Muitas vezes o paciente... ele está ali com a queixa e atrás daquela queixa tem muito mais coisas ali, entendeu? Então, às vezes, assim, não que você não vá tratar a queixa, mas escuta. Às vezes a pessoa só quer alguém para ouvir aquela reclamação, aquele desabafo, ou para contar como é que tá a vida difícil, por que eu mandei um paciente fazer uma fisioterapia, ele retorna e fala assim, não fiz. Mas por que você não fez? O que aconteceu? Minha filha, minha tia, me passou mal, não sei o quê, financeiro, beleza, é importante, você escuta. É importante escutar. Segundo, empatia. Tá? Saiba colocar no lugar do outro, entendeu? É uma pessoa que está fragilizada, é uma pessoa que está com um dano, com uma lesão, com uma dor. Ninguém quer estar ali no hospital, né? Ninguém quer, ninguém escolhe. Hoje eu vou quebrar meu pé. Eu não escolhi quebrar o calcanhar, entendeu? Seu pai não escolheu quebrar a clavícula. Então, assim, ninguém está ali por escolha. Então, a gente está ali para tratar. Vamos entender isso. Eu entendo que a rotina, às vezes, dos serviços de saúde é muito pesada. E eu não estou aqui querendo defender ninguém por nada, porque eu acho que não se justifica. Eu entendo que é pesada. Mas tenta descobrir um jeitinho de você ser mais educado, mais acolhedor, mais empático, né? Com quem está ali para você atender. Eu acho que isso é fundamental. E uma mensagem também que a gente sempre gosta de deixar no final, para as pessoas, né, que estão começando medicina ou que já estão na carreira, estão meio desmotivados. Uma mensagem mesmo de... Qual que é a palavra que você costuma usar? De incentivo. Incentivo. Talvez a pessoa quer trocar de profissão. Quer trocar de igual profissão, ele, que você teve uma coragem gigantesca, assim, porque com certeza, né, requer muita força de vontade, muita coragem, e é um mergulho de cabeça, né, você trocar de uma profissão, assim, para outra, um curso para outro. Então, uma mensagem para isso, se você quiser olhar para sua câmera. Que tá aqui. Então, eu acho assim, para quem está iniciando carreira, seja medicina, seja qual for, se você tem claro qual é o seu objetivo, o que você quer, vai até com medo, não tem problema, que o medo pode ser um grande amigo nesses momentos, assim, porque te ajuda a ter cautela. Vai,
corre atrás do que você quer. A jornada não é fácil, tem muitos percalços, tem muitos tropeços, mas no final, quando você chega naquilo que você sonhou, naquilo que você planejou, nossa, é um prazer assim, incalculável, sabe? Vale muito a pena. Você olha para trás, você vê que você alcançou aquilo que você tanto desejou, você vê assim, nossa, valeu a pena. E esse valeu a pena sai assim, com um prazer muito grande que você nem imagina. Eu falei com você sobre dicas de livro. Você pensou em algum livro para indicar pra nossa biblioteca? Algum filme, talvez? Podcast que a gente estava conversando antes de começar. De ortopedia. Então, de dica de livro, que foi até um livro que me ajudou muito em alguns processos de mudanças que eu tive recentemente, Davi e Golias, A Arte de Enfrentar Gigantes, que ele fala um pouco sobre isso, assim, como enfrentar os seus gigantes, né? Ele explica um pouco o que seria, tirando a parte bíblica, né? Assim, o que foi Davi e Golias, o que possivelmente, né, dentro da história, o que pode ter sido essa batalha, e vai explicando outros Davis e Golias que foram aparecendo assim. Então, eu acho que é uma ilustração muito boa e vale a pena muito como motivação. Dentro da medicina, eu gosto sempre de ressaltar esse filme, quando a gente falou da questão da humanidade, o Pat Adams, O Amor é Contagioso, assim, é um filme mais antigo, mas quem tiver oportunidade, vê, porque eu acho que fala um pouco disso que a gente conversou aqui, de você ter uma escuta, de você ver o paciente com outro olhar. E podcast, eu sou muito fã de podcast, então eu sigo vários podcasts. E dentro da ortopedia tem um que eu gosto muito, que é o Muito Além do Gesso, que são 3 ortopedistas lá de São Paulo, que eles falam muito além da ortopedia. Então, assim, a gente sabe, eu sei dos preconceitos que se tem em termos de ortopedia, dos ortopedistas, a forma, né, como às vezes a gente pode ser interpretado, e eles vêm trazer um outro lado da ortopedia, uma outra maneira de se pensar e de se fazer ortopedia, e é muito bacana e recomendo ele também para quem quiser e tiver interesse na área. Excelente, Rodrigo. Pra gente finalizar, deixa aí seu contato, onde pode te procurar, onde pode te encontrar, né? Uhum. Tem rede social ativa de Tem medicina. redes sociais, eu tenho o meu Instagram, lá tem um link, quem quiser bater, né, conhecer um pouco mais, lá eu falo um pouco da minha vida, um pouco da minha profissão. Então é Rodrigo R.R. Vitor, pode buscar lá que vai ser um prazer receber vocês. Alguma clínica que você atende? Eu atendo na clínica Doutor Família, uma clínica que tem ali no Canaã. Tô lá toda semana lá para atender também. E aí lá no Instagram tem um link de direcionamento lá também, então quem tiver interesse, clica lá que vai ser um prazer. Ótimo. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado estar aqui com a gente. A gente aprendeu muito, mais uma vez, a gente é muito grato por esse podcast, porque a gente aprende pra caramba. E muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite, tá convidado para voltar mais uma vez, pra gente falar mais coisa. E obrigado por compartilhar sua história, né? Essa história grande, muita coisa para contar na história. Abrir essa história pra gente. Muito obrigado. Eu que agradeço novamente a oportunidade. Igual eu falei, eu sou super fã de podcast, então quando veio o convite, eu falei assim, não, vou com certeza, porque eu quero e gosto muito e contribuir, né? Assim, a gente quer ajudar e contar um pouco aí para que a gente que puder inspirar as pessoas, é sempre bom. Obrigado, viu? Agradeço, gente. Obrigado. Pessoal, então é isso. Muito obrigado por ficarem até aqui com a gente. Continue acompanhando nossas redes sociais da Facuminas. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, de comentar aqui no nosso vídeo, tá bom? E até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima.